Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leonardo Greco, nós vamos dar sequência aos nossos estudos relativos ao Enem, ok pessoal? Nós vamos analisar hoje como a globalização potencializou um problema bastante recorrente nos dias de hoje, que é a questão da xenofobia, tá? Nós vamos compreender e entender o que é a xenofobia, o seu contexto histórico e atual, tá? Compreender também os desafios para quem sofre e para quem pratica a xenofobia, como que isso é tratado, como que isso é assimilado por esses dois atores, tá? Por essas duas pessoas. E vamos analisar o cenário atual e um cenário futuro. Vamos tentar fazer um exercício de futurologia, né? Das práticas xenófobas nesse mundo globalizado, sabendo que a globalização é algo assim irreversível, né? E tende a se tornar cada vez mais intensa, cada vez mais complexa. Bom, xenofobia é uma palavra de origem grega, que significa medo do estrangeiro, medo do diferente nos aspectos étnico, cultural ou de nacionalidade. E a gente vai perceber que a questão da xenofobia, ela se verifica até entre cidadãos do mesmo território, do mesmo país, às vezes até do mesmo estado, tá? Vamos perceber isso. Bom, xenofobia interna realmente é uma coisa que se pode levar em consideração e que se deve refletir sobre. Dentro de um mesmo país, podem ocorrer manifestações xenófobas. Alemanha, por exemplo, existem cidadãos alemães que são cidadãos nascidos na Alemanha, porém a sua origem, a sua ascendência é turca, tá? E aí, dentro da sociedade alemã, sem pensar em imigrantes, há um preconceito, uma prática xenófoba, uma prática da xenofobia, né, entre, teoricamente, os mesmos cidadãos. Tá? Na Inglaterra, também se verifica isso contra os cidadãos britânicos que têm origem, que têm ascendência jamaicana. Jamaica, que foi um país dominado, colonizado pela Inglaterra no passado. Ok, pessoal? Bom, no Brasil não seria diferente. Tá? A gente verifica também, entre cidadãos brasileiros, a prática da xenofobia, a prática do desrespeito, do preconceito. E aí a gente verifica com maior intensidade, infelizmente, a questão do preconceito contra os nordestinos, né? Principalmente na região sudeste, que é o destino final desse processo de migração dos nordestinos, né? Então a gente verifica isso. Com relação à xenofobia praticada contra estrangeiros, a gente verifica isso também com muita força no Brasil, contra venezuelanos, bolivianos, né? Contra os haitianos, bolivianos no caso, principalmente no estado de São Paulo, onde eles escolheram para se radicar, tá? Para se concentrar. Tá? Com relação aos haitianos, isso é uma coisa mais recente, relativamente nova. Né? Mas agora, nova mesmo, é a xenofobia praticada contra os chineses. A gente percebe que, principalmente, a partir do momento que a China começou a despontar no cenário globalizado como uma potência econômica, que aí com um objetivo diferente, os chineses começaram a vir para o Brasil no intuito de expandir os seus negócios, né? Então não é uma migração porque na China estivesse uma situação socioeconômica ruim e buscaram melhorias no Brasil. Não, ao contrário. A situação de ser uma economia pujante na China fez com que muitos chineses buscassem se transferir para o Brasil, para expandir ainda mais a sua influência, os seus negócios, ok? Bom, a União Europeia é uma região onde alguns aspectos devem ser destacados, tá? Por excelência, a estrutura da União Europeia prevê não só a livre circulação de mercadorias, mas também de pessoas, tá? Dentro da União Europeia, cidadãos de qualquer país, dos 28 que fazem parte dessa União, podem viver, trabalhar livremente em qualquer dos países, tá? Isso evidencia, dentro da União Europeia, aspectos de xenofobia, inclusive xenofobia interna, se a gente pensar na União Europeia como um único bloco, né, regional. Primeiro, britânicos e franceses, essa xenofobia ela é histórica, tá? Seria algo parecido com, na nossa situação aqui, brasileiros e argentinos, né? Essa é uma coisa real. Bom, a União Europeia, principalmente nas últimas décadas, tem
observado um grande fluxo de imigrantes, extremamente considerável, né? E que tem acentuado esses processos xenófobos, ou seja, essa questão da aversão a esse estrangeiro, a esse diferente. Até porque, além de comprometer a economia dos países europeus, no sentido de tomar, por exemplo, postos de trabalho, então acentuar o desemprego em países da Europa, né? Ainda há também a questão a questão cultural, o choque cultural, né? Já que você é obrigado, né? Deve conviver com pessoas de religião, de hábitos diferentes, né? Idiomas diferentes. Tudo isso ajuda a acentuar a prática da xenofobia, tá? Prática que é agravada a partir de conceitos como a pureza racial, que ficou muito presente principalmente na Alemanha, né? Atualmente, a gente verifica em alguns países da Europa, mas principalmente a Alemanha, grupos extremistas, antissemitas, ou seja, contra os judeus, né? E grupos que buscam reavivar ideologias do fascismo, tá? Bom, claro, isso denota um grande conservadorismo que vai contra ao processo globalizante, né? Ideologicamente, o conservadorismo é contra a lógica neoliberal, tá? E também acentuado nacionalismo. Essa figurinha aqui seria o emblema, né, que os alemães colocaram nas vestimentas dos judeus exatamente para identificá-los facilmente, tá? Bom, questão também do racismo. Essa é uma prática extremamente condenável, injustificável, inclusive, que potencializam a xenofobia no mundo inteiro. Especificamente no Brasil, é histórico, principalmente pela questão da utilização em larga escala, durante o período colonial, da mão de obra escrava africana, né? E se você pensar que, etnicamente falando, a origem da raça brasileira é uma mistura entre europeus que colonizaram, indígenas que já estavam aqui e africanos que vieram da África para trabalhar no processo de colonização do Brasil, se você pensar que a nossa raça é uma mistura dessas três, a prática do racismo aqui é algo totalmente inconcebível, tá? Contudo, infelizmente, é uma prática que está enraizada na nossa cultura. Esse processo pode ser modificado? Sim. Fácil de ser feito? Definitivamente não. Levará muito tempo, ok? Bom, etnocentrismo, o que é esse conceito? A gente vê muito em várias publicações, né? Etnocentrismo significa você considerar que um grupo étnico é superior aos outros. E a gente verifica isso no período entre guerras, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, quando na Alemanha, na Alemanha de Hitler, surgiu a ideia, a tese, né, de que a raça alemã seria uma raça pura, uma raça especial, e que teria por direito, já que era uma raça especial, diferenciada, mais capaz em termos gerais, teria por direito o acesso a qualquer território que fosse necessário para que essa raça se desenvolvesse. Essa foi uma das motivações, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Bom, xenofobia e terrorismo. Bom, a gente já viu que a integração entre pessoas de diferentes grupos étnicos, essa integração acaba provocando choques de ordem cultural, né, de ordem relacional. Então, você tem países, por exemplo, Estados Unidos e Europa, por exemplo, que são obrigados a conviver com cidadãos, por exemplo, os norte-americanos com relação aos cidadãos da América Latina. São considerados cidadãos de segunda classe, né? Cidadãos assim, que estão ali para atrapalhar. E que, para não atrapalhar, trabalha. Mas os latinos vão trabalhar na América do Norte, principalmente em atividades que os norte-americanos não querem trabalhar. Tá? Então, são vistos como, vamos dizer assim, até um pouco pesado falar, mas talvez sejam vistos na América do Norte como um mal necessário. Talvez fosse essa a definição mais adequada. Bom,
Na Europa, a gente percebe que essa diversidade de culturas, de manifestações religiosas, acaba por acentuar, por agravar situações que já não estavam tão confortáveis assim. E a gente começa a perceber episódios de ações terroristas. E aí a gente lembra, com relação à Europa, do atentado, por exemplo, ocorrido em 2015 na França, onde a sede de um jornal foi atacada por terroristas, exatamente por essa questão de fundo religioso. Tá? Esse jornal ele fazia sátiras com vários temas, né? Entre eles o tema religioso, e brincava, satirizava da religião islâmica, no sentido de colocar o profeta Maomé, que é o profeta maior do islamismo, em situações cômicas, em situações constrangedoras. Isso começou a alimentar a ira dos muçulmanos, né, que, percebendo que o jornal não mudava de postura, empreendeu contra eles um ataque, né? Isso aí, somado, por exemplo, a episódios anteriores, inclusive, a gente tem que voltar para 2001, né, quando aconteceu o atentado do grupo terrorista Al-Qaeda nas Torres Gêmeas, em Nova York, a gente tem uma questão de crescimento do preconceito que acaba por gerar generalizações injustas. Por causa desses movimentos de reação violenta dos muçulmanos, começou-se a mundo afora, erroneamente, considerar os muçulmanos como terroristas. Então, todo muçulmano começou a ser taxado de terrorista. E aí começaram a ser ainda mais marginalizados, ainda mais isolados dentro dos países para onde tinham migrado, né? E começaram a ser hostilizados. E isso aí não poderia dar bons frutos, claramente, como não vem dando, tá? São recorrentes os casos de ataques terroristas em países, em regiões onde nunca tinham acontecido ainda, principalmente Europa e América do Norte, como também é bastante comum a reação de cidadãos desses países a esses eventos, tá? Bom, no esporte, pensar em xenofobia no esporte era algo assim que a gente poderia estranhar um pouco, já que o esporte seria um elemento extremamente relevante para se integrar os povos, integrar as diferentes culturas, né? Contudo, a gente percebe, principalmente no futebol, principalmente não, mas é o que mais fica evidenciado, né? Frequentemente, americanos e africanos são comparados a macacos por torcidas adversárias e até outros atletas. E aí a gente vai lembrar um pouquinho de uma partida em que, alguns anos atrás, o Daniel Alves, jogador brasileiro, né, ele jogando pelo Barcelona, foi enfrentar, por um torneio europeu, um país, se não me engano, da Suíça, parece. Nessa oportunidade, o Daniel Alves ia cobrar um escanteio, tá? E aí jogaram no gramado uma banana. Daniel Alves tirou isso de letra, descascou a banana e deu uma mordida e jogou fora o resto. Mas estavam comparando o quê? O Daniel Alves ao macaco, né? Isso aqui, a xenofobia no esporte, se fez presente até no Brasil. No Campeonato Brasileiro de alguns anos atrás, houve uma partida no Rio Grande do Sul entre Grêmio e Santos, onde o goleiro do Santos, né, o Aranha, né, foi também xingado por uma torcedora, xingado nessa comparação de macaco, etc., né? E acabou gerando punições severas para o clube, para o Grêmio, né? E também para a torcedora que praticou esse ato. Ok, pessoal? Bom, com relação à prática da xenofobia, a gente sabe que é um mal, e a gente sabe que é um mal que está crescendo o mundo afora. Mas, como eu falei com vocês, como que a gente vai fazer para remediar isso, para acabar com essa prática? A gente já sabe que é uma coisa cultural, está extremamente enraizada nas sociedades mundo afora, né? E que não será um processo simples, um processo fácil, rápido de ser feito, né? E como poderia ser feito para que isso mude, para que isso tenha um novo final, vamos dizer assim, né? Uma maior conscientização, substituição do preconceito pelo conceito.
Toda vez que você fala de preconceito, você fala de uma conclusão que você chega, a qual você chega, sem realmente conhecer a realidade daquela pessoa, daquela cultura, daquela religião, daquela ideologia. Você não conhece bem, mas mesmo assim você firma uma ideia sobre aquilo, você cria a sua definição sobre aquilo e para você basta. Então, se você consegue trocar esse preconceito por um conceito, você realmente estuda, busca conhecer, se integra com aquela realidade, muito provavelmente o seu preconceito ele vai se desfazer. Por isso que eu falei que não é uma coisa rápida, fácil de ser feita, é uma coisa gradativa. Valorizar a cultura do outro também, no sentido de reconhecer a importância daquela outra cultura na formação da sua sociedade, por exemplo. Seria o caso, por exemplo, de reconhecer de forma mais efetiva a contribuição dos africanos na formação da sociedade brasileira, né? E combate aos extremismos, né? Nada extremo é bom, né? Nada extremo tende a dar bons frutos. Então, qualquer posição mais radical, ela tem que ser combatida, seja em que aspecto for. Ok, pessoal? Bom, compreendido tudo isso, vamos praticar um pouquinho, tá bom? A crise dos refugiados que chegam à Europa divide europeus sobre a forma de gerir o fluxo de deslocados, em sua maioria fugitivos da Síria. Após a comoção causada pela imagem do menino sírio Aylan Kurdi, morto às margens do mar Egeu, o grande número de refugiados que chegaram à Europa e ao uso de novas rotas além do Mediterrâneo levaram a União Europeia e a ONU a exigir soluções para o drama humanitário, ok? Percebeu-se que essa era uma realidade e que os europeus, o mundo todo, deveria agir para conciliar essas duas necessidades. Os refugiados precisavam de uma situação para recuperarem a sua dignidade. Contudo, os europeus precisavam de uma solução para poder acolher esses refugiados, mas não comprometer a sua estabilidade, ok? Bom, imediatamente após esse trágico acontecimento, apenas um entre tantos outros menos visíveis, 2 países europeus anunciaram iniciativa conjunta para organizar a recepção dos refugiados e uma distribuição equitativa das famílias na Europa, uma distribuição mais equilibrada, né? Entre esses países está o mais rico da Europa hoje, o qual prevê receber cerca de 800 mil pedidos de asilo em 2015. Qual é este país? Alemanha, França, Reino Unido, Suécia ou Itália. Dentro da realidade europeia, principalmente dentro da realidade da União Europeia, o país que apresenta hoje melhores condições econômicas e sociais seria a Alemanha, tá? Não por acaso, a Alemanha foi e continua sendo um dos principais destinos dessa grande massa de imigrantes para tentar essa melhoria, essa busca pelo resgate da dignidade, ok? Bom, pessoal, com isso a gente conclui a nossa aula percebendo que xenofobia não é algo novo. A gente já analisou aqui exemplos de práticas xenófobas, historicamente falando, tá? Xenofobia e ignorância aí no sentido de desconhecer o outro, desconhecer a cultura, xenofobia e ignorância andam juntas, tá? E que o combate à xenofobia passa, sim, pela educação, tá? De ambos os lados. Quanto mais você investe em educação, menos risco você tem de ter acentuada essa prática da xenofobia. Ok, pessoal? Muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui ensinando a vocês, trocando experiências com vocês, né? E espero estar junto de vocês na próxima aula. Espero contar com a audiência de vocês, ok, pessoal? Grande abraço.